Oi, pessoal, estamos mais uma vez aqui na presença de duas mulheres potentes, maravilhosas, estudiosíssimas, nessa edição do Liberte Livre, que vai falar sobre o sagrado feminino. E isso é importantíssimo para todas as relações da nossa vida. A Tâmara está aqui me fazendo companhia e eu só quero que ela endosse quem ela é, esse mulherão maravilhoso. Vamos, Tâmara. Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui, muito grata, sou agraciada com esse programa, na verdade. Como a Gabi falou, né, eu sou assistente social de formação, com mestrado em psicanálise. Então, assim, hoje a gente está com um tema riquíssimo, onde a gente vai tentar transmitir para vocês a importância do autoconhecimento, do autocuidado, do empoderamento. E a gente está com uma convidada mais que especial, além de linda por dentro e por fora, muito inteligente, que vai poder muito compartilhar os seus conhecimentos com a gente hoje aqui. Ela se chama Vanessa Oliveira, terapeuta holística, mas nada melhor do que ela e que tem a propriedade para falar, né, sobre... Olá, meninas, olá a todos, e quanta coisa boa por aqui, né? Que satisfação, primeiramente, agradecer esse espaço maravilhoso e ao lado de duas potências. Meu nome é Vanessa Oliveira, sou terapeuta holística, por formação sou pedagoga, também amo ensinar, amo cuidar, e falar sobre isso, né? Sobre o cuidado com a mulher, pois somos esse cuidado com todos. Primeiramente, mulher acima de qualquer coisa. E aí já somos multifunções, multitarefas e potenciais aí infinitos. Sou mãe de uma adolescente, e quero compartilhar aqui um pouquinho desse espaço com vocês, falar um pouquinho sobre o que é o feminino, o que é o feminino ferido, o que é o sagrado feminino, e nada melhor do que com mulheres, né? A gente falar sobre esse tema. É maravilhoso. Aqui pode se sentir em casa, porque boa. cada mulher que senta aqui nessas cadeiras, elas realmente vêm muito para contribuir. E até o que eu estava falando antes, sabe, Tâmara, com Vanessa, de que a gente também quer que os homens, eles tenham noção e ciência de tudo isso, das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas alegrias. Perfeito. Não é? Porque isso é fundamental. Perfeito. Não adianta a gente só educar as mulheres, a gente ser educada também por essas mulheres, se a gente não contribui também para esses homens. Isso. Que aí, como Vanessa estava me falando antes, que o feminino ferido, ele não está só na mulher. Não. Ele está no homem. Aí eu queria que você pudesse começar falar sobre, né? Interessantíssimo, né, esse tema. Vamos lá. O que é o feminino de fato? Em outras culturas, em outras civilizações, por exemplo, asiáticas, orientais, os indianos, eles já conhecem, eles já sabem disso desde sempre. Na nossa cultura ocidental, estamos conhecendo um pouquinho agora, adentrando sobre isso. E aí vem de uma história muito longa. Mas o que é? O feminino, ele é visto também como a polaridade, temos energias. Por exemplo, sol e lua, quente e frio, verdade, dia e noite, né? O sólido e o líquido. Então, essas culturas entenderam que existe essa dualidade na natureza e que no homem também existe isso. Então, nós, como seres humanos, temos essas duas naturezas, que é a feminina e a masculina. Já, pegando aqui o gancho, quando a gente já vê o homem, a gente entende no fraco e no forte. Sim. Né? Como eles foram criados e educados diferente. Às vezes, até no ambiente onde existia o masculino e o feminino, as duas figuras, mas a educação foi diferente. Perfeito. Né? A minha mãe não permite que eu traga as minhas amigas para casa. Eu não posso estar vestida de tal forma em casa. Mas o meu irmão pode andar de cueca pela casa, porque não vai fazer mal, né? E não vai fazer diferença nenhuma. Então, essa questão do forte e do fraco é muito isso que você está falando, né? Isso. Do bom e do ruim, sim, do líquido. Sim. E aí a gente pode até trazer aqui o ensinamento da cultura oriental. Eu acredito que vocês já viram aquele símbolo que é do yin e yang, sim, que é uma bola que tem umas partes, aí tem o preto e o branco, e um pouquinho do preto está no branco e um pouquinho do branco está no preto. O que é que aquilo mostra pra gente? De forma simbólica, que temos os dois.
que existem essas duas polaridades, essas duas energias, tanto na mulher como no homem. Só que, como eu disse antes, já a nossa cultura não foi passado isso, não foi ensinado. Por quê? Porque existe sim o movimento da questão do homem, de ter força física, né? De ser o dominante. Então, foi entendido que o homem, ele possui uma energia masculina e que a mulher, por ser um pouco mais frágil fisicamente, ela é somente mulher, ela não tem essa força. Com isso, houve essa dissociação. Então, por exemplo, a gente sempre escuta, desde a nossa criação, que homem não pode chorar. Não era isso que eu ia falar, gente? Que homem que chora é fraco. E que mulher que é muito forte não pode porque é a Maria João. Quem nunca escutou isso? E são ensinamentos que, na realidade, é uma ignorância muito grande. Porque quem sofre somos nós. Se a gente não para refletir sobre, a gente vive uma vida com o feminino ferido. Que aí, esse convite foi maravilhoso. Por quê? Porque a gente vai adentrar em águas mais profundas. Vamos falar sobre o quê? Sobre os sentimentos. Porque o feminino é isso, são as emoções. E enquanto seres humanos, todo mundo tem seus sentimentos, todo mundo tem suas emoções. Isso não fica dissociado, não pertence somente à mulher. O homem também. Então, esse podcast é maravilhoso porque vai trazer essa educação pra gente, né? Ô, Vanessa, deixa eu só fazer um adendo. Essa questão do feminino ferido, quais as principais consequências? Vamos lá. Quando se fala sobre mulher, que existe esse feminino ferido, a gente está falando sobre as emoções, sobre o íntimo, sobre o nosso âmago do ser, né? Alma, espírito ou inconsciente, né? Então, depende da forma com que você vai interpretar. Mas é algo que vem do sentir. Então, essa parte de dentro, esse mundo, a gente aprende com quem? Mãe. Por quê? Porque mãe foi a nossa nutridora, a primeira cuidadora, a referência, tanto que a criança, e você melhor do que ninguém pode falar, o bebezinho, ele não entende que ele é um corpo separado da mãe, né? Isso vai com o tempo, com a idade, com o crescimento. Então, o nosso mundo apresentado aqui no externo vem dessa força da mãe. Então, quando existe alguma situação, e claro que existe, porque todo mundo tem sua vivência e experiências, e tem também os traumas, existe esse rompimento, e aí ficamos com esse feminino ferido. Então, eu gosto muito de falar porque é um rompimento brusco, não é um desmame. Isso, né? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre, Tâmara, feminino, mãe, masculino, pai. E aí a gente entende que da porta para dentro é mãe, ou seja, dentro de mim. É o lar, é o que eu sinto, é o que eu mostro para o mundo. E da porta para fora é pai, que seria o quê? A ação, o agir, o trabalhar, o prosperar, que a gente vai falar muito sobre isso, prosperidade, empreendedorismo. Isso. Nessa visão holística de trazer essa questão de o que é o feminino e como ele pode agregar na minha vida se ele for curado. E aí, como o Gabi falou, quais são as consequências disso? Na mulher, uma mulher que não tem força, que acaba procrastinando, que até começa, mas não tem acabativa, não finaliza seus projetos. Tem também dificuldades no relacionamento de lidar com homens. Por quê? Porque houve essa cultura de dissociar. E aí o homem também sofre com esse feminino ferido porque ele se torna mais agressivo, mais estressado, menos sensível. E a gente precisa de relações humanas. Então, quando esse feminino ferido está machucado lá dentro e não está sendo olhado e visto como deve, a gente vai colher frutos adoecidos no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, com o dinheiro, porque ele vem e não fica, entende? Então tem tudo isso que a gente precisa olhar com carinho, com respeito e entender que isso faz parte do ser humano, não somente da mulher. Quando a gente fala feminino, lembramos primeiramente da mulher, mas vale lembrar que o homem também tem a sua parte feminina. Tem a sua parte feminina, né? E o interessante dessas relações é que a comunicação também, acho que é bem importante pontuar, da mulher com o homem. Nós temos toda a nossa forma de sentir, né? Como você disse, a mulher tem fases, Sim, de acordo com a lua. Então, assim, temos todo esse processo e o homem, muitas vezes, ele não entende que há esse processo e essa linguagem, ela fica dificultosa. isso. E muitas vezes a mulher, por não ter muita paciência, ela começa a ter uma comunicação muito agressiva. E o homem, ele não tem paciência, porque ele é mais objetivo. Já aconteceu com vocês? Eu não sei, né? Eu, hoje, solteira. Aí, às vezes, eu
tô com alguma pessoa e quero discutir sobre algum assunto, e eu já coloquei na minha cabeça. Sério, eu vou trazer, a gente tem que trazer esses assuntos pra cá. Com certeza. Pra essas mesas, né? Perfeito. Claro. O que adianta eu ficar ali mandando aquele belo textão se Não é nem a primeira não linha. lê nem a primeira linha? Não lê nem a primeira linha. Então, Eu confesso assim, que eu sou a pessoa do textão. eu sou, por Quem mim, Eu sei que não? quando assistir esse pod, vai dizer é você. Ô, Tâmara, quem não é que atira a primeira pedra? É verdade. Não, mas existem pessoas que são mais. Sim. Por exemplo, hoje as pessoas não escutam mais áudio, eu sou do áudio, aí eu fico me Eu sou policiando. visual. Sim. Quando manda o áudio, eu digo logo, digite, por favor. E no Tá vendo? textão, eu quero colocar as minhas emoções. Eu quero falar ali Sim. aquilo que está me incomodando, sabe? Transformando em palavras, Transformando né? em palavras, porque Sim. se eu não expresso as minhas emoções, elas vão ficar presas e eu não quero reprimir as minhas Claro. emoções. Sim. Por que reprimir as minhas emoções? Mas aí é que entra aquela historinha do nosso orgulho, né? O ego. O ego. O ego ferido. Tâmara conhece. Tâmara conhece muito bem. Muito. Muito. E quando a gente fala assim, É um danado, viu, minha gente? É um danado. é um danado. E quando a gente vai passando com o tempo, né? Tem essa consciência. Poxa, ninguém tava pensando nada sobre mim. É. Eu tava pensando Sim. tudo sobre todo mundo, que estava achando tudo sobre mim. Eu estava deixando de fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu poderia ter expressado mais, justamente por isso. Porque tem uma palavrinha que ela é... Pode usar uma palavrão, minha gente? Pode, qualquer coisa ele faz um pi. É fodástica. Chamada expectativa. Isso. Eita, essa tal de expectativa. Crie piolho, mas não crie expectativa. É menos danoso. Você idealiza aquela pessoa de uma Sim. forma como você quer que ela seja, Sim. como você quer que ela se comporte. Mas é você. É tudo É sobre a você. Tâmara, é tudo sobre você. É a Tâmara que Isso. quer. Tâmara, Isso. e o egoísmo de você enxergar como o outro é? Né? De saber respeitar o limite. Ah, eu não sei se você é muito... Como foi que eu ouvi esses dias? Você não foi muito romântica, mas foi tipo uma palavrinha nesse sentido. Mas a pessoa não é. A pessoa tem o seu jeito de gostar. É verdade. É emocionada. Eu escutei a palavra. Ah, você Ah, muito é? emocionada. Agora tem essa nova palavra, Eu né? sou emocionada. Sim. Eu sou muito expressiva. Se eu gosto de você, eu gosto de você. Eu não vou deixar pra dizer amanhã, não. Eu vou dizer, eu gosto demais de você. Perfeito. Eu não vou deixar pra amanhã, não. Sim. Não vou. E se ser emocionada, eu vou morrer emocionada. É, e o mundo é melhor para os emocionados. Eu Com concordo. certeza. Você. É viver à margem do perigo, mas viver. Quando a gente sente, Sempre será seja a sobre raiva, você. seja o ódio, seja o amor, mas você está sentindo e a consciência é isso. E aí as pessoas que não sentem se tornam adoecidas. Então, por que é que o mundo vive dessa forma? Pessoas agressivas, a gente fica o tempo todo ansiosa e na carreira e conversa, já pensando no que vai fazer depois e não vive o presente. É justamente por tanta coisa que foi reprimida. E aí, quando a Tâmara fala sobre a questão do emocionada e a das frustrações, né? A gente realmente idealiza uma pessoa. E por quê? Porque isso vem lá de trás. Às vezes foi o que eu não tive e eu tô esperando que o outro me entregue. Né? Mesmo. Então, como a Gabi falou, não é sobre o outro, é sobre você. Isso faz total sentido. E eu mudei a minha vida. Eu gosto de dar muito exemplo da minha vida. Ah, isso é Porque, importante. assim, é uma Wikipédia, minha gente. O que tem de trama, dramas, tragédias, A minha tá daria tudo uma, junto. A minha daria uma novela mexicana. Pois Ah, é. isso Então, quando a gente começa a enxergar a nossa história, a gente vê o quanto de força tem, o quanto de superação, resiliência tem. E eu fico muito feliz, assim, ouvindo você nessa questão, porque a própria psicanálise, ela busca realmente fazer com que o ser humano entenda o seu Isso. inconsciente, vá lá, busque, trate. Quando você fala com tanta propriedade, então você é curada dos seus traumas. Isso. Isso é muito bom, isso nos dá fortaleza. E Bert Hellinger fala nas constelações familiares que a sua força vem da sua história. Perfeito. E aí as pessoas tentam correr o tempo todo. Vamos ser sincera, hoje vida de internet, a gente sabe que é uma novela.
A gente sabe que totalmente ali... editada. Totalmente. Então, assim, se você quer viver a vida do outro, se você quer se espelhar na alegria do outro, você tá fadada ao fracasso. Ô, Vanessa, quando você fala de Bert Helling, eu acredito que Tâmara já ouviu falar Sim. também muito sobre constelações familiares. Dá uma pitada pra gente, uma pincelada do que seria o processo terapêutico da constelação familiar? Sim. Primeiro que eu sou apaixonada por Freud. Ah, que ótimo. Eu descobri Freud, assim, é do meu coração. E Bert é um seguidor de Freud. Bert, na realidade, ele era um missionário da Igreja Católica. E aí ele foi trabalhar em Zulu, na África. E ele começou a perceber os sistemas das famílias de lá. E que lindo que tem uma parte que ele fala que o povo Zulu, eu tô toda arrepiada aqui, quando ele fala assim, quando um Zulu encontra outro, ele diz, você ainda vive? Menina, Poxa. isso é de encher os olhos. Você ainda vive? E a outra pessoa diz, sim, eu ainda continuo vivo. Ou seja, essa pessoa está conectada com a vida. E a gente sabe que África não é fácil, né? É. Então, assim, quando a gente fala, para onde você queria viajar? Quando a gente olha para a África, para uma nação tão sofrida, eu duvido muito que a pessoa diga que a primeira opção seja lá, porque a gente enxerga somente o sofrimento daquele Verdade. povo. Mas, olha, Bert foi para estudar a alma daquelas pessoas. E ele entendeu que o sistema lá existe uma hierarquia entre pai, mãe e filhos. Existe o amor, que é acima de tudo, mesmo que de uma forma que a gente não possa entender. E que existe a nossa família também. Ele começou a estudar todos aqueles sistemas e entender que as pessoas adoeciam porque quebravam essa hierarquia. Porque estavam dissociadas dessa força maternal e dessa força paternal. E trazendo para as realidades hoje que a gente vive, faz muito sentido. Por isso que a constelação familiar resolve tanta coisa em relação a muitos aspectos da vida. Porque a gente entende que estamos fora do nosso lugar. Por exemplo, o feminino ferido é o quê? É justamente essa desconexão com o maternal, com a mãe. Aí muita mulher que eu atendo vem dizer, mas a minha mãe é difícil, mas você não conhece minha mãe. Essa é a frase, você não conhece minha mãe. Minha gente, vocês também não conhecem a minha. Exatamente. E eu digo a vocês, uma semana ia ser um desafio grande com Dona Luciana. A Dona Maria também. Dona Que Luciana. ela me assista e que ela veja. Eu Entende? sempre dizia isso. A minha mãe em vida, eu sempre dizia, olha, dizia para os meus irmãos, para todo mundo, ou você odeia a manhinha, ou você Sim. ama a manhinha. Porque é casco de bala. Pois é. E aí, Bertin entendeu nesse processo de conhecer, de se aprofundar na psicanálise, em outros processos terapêuticos, que na realidade a nossa alma busca o amor. Então, o que eu vou falar? Não falta amor. Não. E o que acontece? Só que é um amor de um jeito diferente. Cada pessoa ama de uma forma diferente. Mas eles não têm consciência. Por quê? Porque existe um campo mórfico, um campo energético, que é o quê? É a alma daquela família. Então, a gente está entrando em família por quê? Porque nós somos isso. Nós somos o chão que a gente pisa é a infância. E tudo que eu aprendi sobre amor, sobre me relacionar, sobre ter dinheiro, sobre empreender, sobre sucesso, vem dessa família. E aí, por vezes, não foi ensinado da forma que deveria, entre aspas. Mas foi dado melhor. Quando eu, Gabi, olho para a Dona Luciana, minha mãe, e entendo que ela me deu o que ela podia me dar, isso me tira um peso enorme. Perfeito. Quando eu olho Verdade. para o meu pai, que já fez a passagem, mas eu entendo que ele me deu tudo o que ele podia dar na medida que ele poderia me dar, eu tiro as minhas necessidades infantis. Então eu não vou ser uma mulher, o tal do mimimi, que busca um homem que me dê atenção, que busca um homem que faça eu nunca os meus, tive. né? Porque isso é você se frustrar. Porque você está buscando num relacionamento, no seu parceiro, inconscientemente, a figura paterna. E Vanessa e Tâmara, essa questão da repetição de padrões. Eu vou dar um exemplo, porque assim, eu sou muito transparente. Sim. Até demais, mas aí eu vou tentar meio que restringir isso aqui. Eu estava acostumada com padrões de relacionamentos. Até que eu tive um relacionamento terapêutico, porque existem pessoas que curam você. Perfeito. E foi durante a pandemia. Eu não tenho vergonha de falar porque eu tenho uma proximidade, entre aspas, com essa pessoa. Hoje ele não vive mais aqui no estado, mas ele era necessário naquele momento para a minha vida e eu para a vida dele. Eita, perfeito. E foi necessário. E não falo mais hoje de amor homem e mulher. A relação de amizade que ficou. Sim. Por que terapêutico? Porque eu recebi o que um homem de fato
tem que trazer para uma mulher. Então, a régua da moça aqui fica, ó, eu posso até hoje me relacionar, mas eu já vou perceber no início se aquilo ali vai me levar. Lembra do vídeo da moça Sim. que eu falei que ela disse que estava apaixonada, que estava gostando, mas ela era uma adulta e a adulta tomava as decisões Isso. Que não ia em frente, porque não era uma relação porque não saudável. era uma relação saudável. E a gente começa a perceber os indícios no início. A mulher que está com o feminino ferido, o que é que ela vai fazer? Ela vai continuar ali, levando aquele mesmo padrão repetitivo de relacionamento ruim, relacionamentos tóxicos. Ela, às vezes, se torna tóxica também, porque Sim. ela está recebendo e ela tá... É uma via, né, de mão dupla. Isso. Mas quando você tem um relacionamento, como eu falo para vocês, terapêutico, de alguém que lembra de você, que cuida de você e que você se dá essa oportunidade de ser cuidada, é realmente uma dádiva da vida. É verdade. Isso. Né? E Existe- justamente. Pode falar. Pode falar também. Eu sempre falo que existe o amor da sua vida e o amor para a sua vida. O amor da nossa vida, quem é emocionada, enquanto a pessoa já está amando. Minha gente, olha, eu sou geminiana. E geminiana, assim, é umas personalidades e tantas. E aí, o cara, tem ele... personalidade. Não. Já só te falar assim. Porque eu faço também o visagem, eu faço a leitura facial da pessoa. E eu quero tudo, viu? E aí Me eu descubra, vejo. Não, me diga. Podem ficar à vontade. Assim, aqui a gente está para uma servir a outra. Isso mesmo. E eu olho mesmo, eu vejo essa ação, sabe, no Sim, rosto, Isso, né? Quando ela fala assim, eu tô falando, resolvida, segura. E aí, o que é que vocês veem? O que a Vanessa passa para vocês. Então, Exatamente. é o que eu quero que vocês vejam. Entende como são as relações. O próprio Freud já disse Isso, né? hoje eu Essa persona. a hoje, persona, Isso, hoje eu acredito que a relação mais verdadeira que um ser humano pode ter é a amizade. Porque na amizade você se constrói. despede de tudo, você se fica despida. Você mostra que você é ignorante, você mostra que você Sim. também é preconceituosa, você mostra que você, de vez em quando, tá meio que idiota no mundo de É Bob. Aí o amigo É. vai e puxa. Você tá na sua bolha, aí a amiga É. faz, deixa de ser infantil, mulher. Você tá no É isso pior, mesmo. se sentindo a pior das baratas, e a amiga tá ali, o amigo tá ali, e você mostra com a sua vulnerabilidade. Já no relacionamento, não. Ou você é a fortuna, você vai pra aquela polaridade, eu não preciso de você, eu sou empoderada. É. E a gente leva muito esse empoderada para um lugar que é doente, porque a mulher ainda continua com o seu feminino ferido. Por quê? O poder foi dado aqui, na nossa sociedade patriarcal, ao homem. O homem, ele é o superior. A mulher entende que ela não quer ser isso, que ela quer ser mais. Ela vai para onde? Para uma polaridade masculina. O que é que acontece? A mulher está doente. Porque ela vai querer bater de frente com o homem. E aí a gente vê o quê? Mulheres competitivas, mulheres críticas demais, julgadoras Chatas. demais, chatas. Chatas, mimimi. E eu sou uma mulher assim. Olha, Vanessa, assim, eu vou ser bem sincera. Chegou uma época na minha vida em que eu realmente ficava muito nessa, né? Porque realmente isso e aquilo, os homens... A não sei época o da quê. revolta. A época da revolta, Todo né? mundo tem, Revolts. todo mundo passa. Porém, eu acredito que nós abrimos o caminho, a nossa geração abriu todo esse caminho para que nós pudéssemos conversar sobre essas coisas, irmos para o mercado de trabalho, desfrutarmos de muitas coisas, mas o mundo hoje está super difícil de se relacionar. Muito. Os relacionamentos estão extremamente prejudicados. Por quê? Sabe o que é que acontece, verdade. Tâmara? Eu escuto homens falando assim, olhe, eu vou dizer uma coisa, eu tô com ódio de mulher. Uhum. E mulher Sim. falando que tá com ódio de homem. Sim. A coisa tá feia. Tá Os feio. dois estão feridos. Aí Sim. volta pra tua fala. E aí, tirando ideologias, tirando bandeiras, que eu não sou desse tipo de pessoa, e eu vejo muito, e é uma crítica que eu quero fazer, pessoas que trabalham na área da saúde mental mesmo, sabe? Eu vejo psicólogas, eu vejo pessoas na internet que eu digo, meu Deus, que desserviço. Perfeito. É que o feminismo é isso, é que aquilo é aquilo, é que a mulher se comporta dessa forma. Minha querida, traga a solução. É. Críticas a gente já tá. Tem
Já vi, Muito. hein? Eu tô aqui pela goela já, como diz o Matuto, pela tampa. Eu não quero mais crítica, eu quero que você me traga a solução. Por quê? Bater de frente com um homem nunca deu resultado. Também ficar diminuída e achar que não tem lugar de fala também não traz Também não. resultado. É entrar no O equilíbrio. caminho do meio, né? O caminho do meio. Então, o que é que acontece? A mulher, ela entra nesse momento de revolta e hoje eu entendo, porque eu já passei por muito disso e ainda bato muito de frente, e claro, eu não tô 100% curada não, a gente vai ainda Eu o também, caminho, tô nesse ó, processo. muita Eu tô no coisa. processo da cura. Mas aí, quando a gente começa a analisar onde são os pontos que eu posso melhorar, porque se eu só julgo o outro, eu não olho pro meu umbigozinho. E aí tem muita gente com muito mimimi, por quê? Porque é que o outro quer que faça do jeito que ele quer e você não faz o mínimo. Então, por favor, se hoje eu quero um relacionamento saudável, bom, uma pessoa que de alguma forma seja ali um braço direito na minha vida, eu primeiro tenho que ser isso na minha vida. Eu não vou buscar no outro. E se eu busco no outro, eu tô vazia e eu tô machucada. E essa Tem, relação né? essa relação não dá certo. Seja Não no funciona. trabalho, seja se você se doa demais no trabalho e em contrapartida isso não acontece na sua vida, você adoece. Isso. Seja num relacionamento homem-mulher, seja nas amizades. Se eu me dou muito, se eu sou sua super amiga e me dou muito e você também não me dá isso de volta, não vai funcionar. Aí todo mundo vai... E aí, como é que a gente acha esse equilíbrio? Gabi, é perfeito que você trouxe. Por quê? Bert, meu amigo Bert, que era amigo de Freud e que hoje são meus amigos. E eles são nossos amigos, E são né? nossos, disseram uma coisa. Equilíbrio nas trocas. A gente não sabe trocar em equilíbrio, minha gente. E aí eu vou explicar. Você se doa demais, Ou você não dá nada. E ainda quer cobrar do outro. É por isso que existe tanta rivalidade entre os gêneros e também de mulher para mulher. Porque, racinha que duela, né? Vou Então, falar a verdade. fale. Sororidade Não existe. não existe. Sororidade Só no dicionário. só no dicionário. Infelizmente, né? Infelizmente. Agora, sororidade masculina é muito mais. Eu não tô, Maria, não tô mas é levantando verdade. bandeiras, não. Mas parece que ele, assim, eu acho que foi porque os homens também, toda essa construção Sim. histórica deles terem deles poderem falar determinados assuntos. E hoje nós estamos podendo falar mais entre Sim, nós. temos esses mais assuntos. voz, né? Temos mais, né, essa voz. E isso acontece. Mas a sororidade é assim, né? Ah, tá. Tudo lindo, maravilhoso aqui. Tá a mulherada junta e misturada. Aí entra um homem na Acabou. história. Acabou-se. Ah, aquela mulher. É. Isso e aquilo. E a gente tem que se trabalhar. Muito. Tem que se trabalhar para dizer assim, aquela mulher, ela é maravilhosa, ela é fantástica. Eu sou também. E É um mesmo que trabalho doa em constante. você, É. a gente tem que buscar isso, essa consciência, né? Mesmo que doa em você. Peraí, quer dizer, porque tem muito isso de perdi para outra mulher. Não, filha, Não. você se livrou. Exatamente. Então, eu não perdi, você me ajudou. Você E aí, me ajudou mesmo. quando você entende por essa ótica, eu já passei por inúmeras situações. Por quê? Porque eu era extremamente competitiva com mulher. Então, era sempre uma rivalidade e isso me trouxe muitos calos com mulher. Tanto que hoje eu atendo com mulher não é à toa. Coisa A gente linda, né? cura Isso através... A gente vê a importância do autorreconhecimento. A gente cura o outro quando você já se curou. Então, hoje eu trabalho com mulher não é à toa. Não é porque eu amo, não. É porque eu odiava as mulheres. Eu dizia, Diga aí. na cara dura, era para eu ter nascido um homem. Por quê? Porque eu fui educada a entender que quem é bom é o homem, que o homem tudo pode, que o homem é livre. Lembra da história do seu irmão de viver livre sem camisa? Eu gostaria muito quando na infância, mas quem pode é homem. E mulher tem que sentar assim, mulher tem que falar assado, mulher se comporta desse jeito. Então é uma prisão desde a sua infância. Então eu dizia, eu não quero ser mulher. E em outra vida, na infância, ninguém nunca tinha me falado isso, mas eu sempre trouxe esse ideal na minha vida. Na outra vida eu quero vir um homem. Eu ainda dizia assim, eu quero vir um macho. Porque eu entendia que a liberdade era para eles. E hoje, com tanta dor, tanto murro em ponta de faca, eu entendi que, na realidade, eu passei por todo esse processo para ajudar outras mulheres que ainda também estão nessa situação. Verdade. Então, agora eu amo, deixa eu me retratar, agora eu amo ajudar mulheres. Mas também sou muito dura no que tange dizer, olha, minha querida, vamos sair agora dessa lama, vamos limpar isso tudo e vamos olhar para as suas dores. Porque enquanto você não olha para as suas dores, você volta e se suja nisso de novo, que é o tal dos ciclos, dos padrões, que Bert fala. Enquanto você não olha para aquilo, você vai repetir e vai chamar de destino. Então, tem mulher que olha e diz, Vanessa, eu não tenho
sorte no amor. Dedinho Essa podre. questão do ciclo repetitivo. Não é? verdade. Essa semana chegou um ser humano e disse bem assim, o homem, bicho, mas tu tem um dedo podre pra homem, né? Com você? Sim. Por quê? Porque ele conheceu a minha trajetória. Na realidade, eu estava buscando uma coisa que não existia nos homens, mas eu imaginava que existia e que eu só podia ter do meu pai. Sim. Então, É. tive que voltar lá atrás, umas casinhas a mais no joguinho e olhar para minha relação com o meu pai, para que eu curasse isso e entendesse que o homem, ele também é falho, e ele não é meu pai, ele não me deve o amor de pai, eu nunca vou encontrar, e que são dois adultos maduros. Nessa situação, se eu não curo, eu vou atrair outro doente. Então, o que dá match aqui são as doenças. Eu gosto de rejeitar, eu vou atrair um homem que gosta de ser abandonado. Ó pra isso, a se loucura. você gosta de rejeitar, você vai atrair um homem que gosta de ser abandonado. Isso, E é um porque joguinho emocional. é um jogo Não e a gente vê Ai, que muito saco. isso. Então não, com paciência mais pra jogar Entende? emocional. Dá preguiça. É, então, É. Gabi, se eu gosto de Eu sou um rejeitar, meme ambulante. se eu gosto de rejeitar, na realidade é porque eu já me senti rejeitada. Esse é um exemplo, porque tem várias dores, né, emocionais, humilhação, traição, rejeição, abandono, injustiça. E aí, se eu me sinto rejeitada, o que é que eu faço? Eu vou rejeitar primeiro, porque eu não vou sentir a dor. E conscientemente o meu ego tá dizendo, ai, tu é a tampa, tu é top, tu é tu top. que rejeita Mas os você homens. Você está sofrendo horrores. Muito, muito. É só a persona. Aham. Olha, quando a gente começa a estudar, assim, eu, no caso, né, que trabalho com imagem pessoal e o visagismo, ele vem me encantando cada vez mais, até o lado, eu falei até uma vez no meu Instagram. Gente, eu sou fã da Gabi. Somos fãs existe. recíprocas e não é aqui, não é mentira não, viu, minha É, gente? não, Isso aqui é viu? sororidade de verdade. Eu estava fazendo um estudo, não tem um lado nosso de fazer a foto, né, da selfie, sim. que é aquele lado que a sobrancelha, por exemplo, se eu vou fazer assim, ó, eu digo que esse é o meu lado. Uhum. Se eu faço isso, minha sobrancelha sobe, esse é o meu lado mascarado. Sim. Esse meu lado direito é o meu lado adoecido. Ou o meu lado verdadeiro, com todas as vulnerabilidades. E é isso, justamente, que a gente vai criando. Nós vamos criando as capas sociais, sabe? A roupa em si. Isso. Quando a gente fala de roupa. É. E o nosso própria corpo roupa. mostra tudo, né? Tudo. Tudo. Tanto que a minha filha fala muito comigo sobre isso. Eu disse, Eduardo, o meu rosto é totalmente sem simetria nenhuma. A minha orelha é de um jeito e do outro lado é outro. O meu cabelo cresce de uma forma de um lado e do outro. A minha sobrancelha, o meu rosto, eu vejo a diferença no meu corpo. Aí a gente vai para a somatização, vai para os traços de caráter. A minha É formação... muita coisa pra gente falar, viu? A foi- gente ainda vai ter que ter outro momento aqui. Não, é muita coisa. É muita coisa. E aí, o que é que acontece? A filhinha do papai, essa é a minha situação. A filhinha do papai, então, eu era extremamente apegada ao meu pai. Eu buscava a atenção desse homem, que era o homem da minha vida, porque sim, é isso que a mulher escolhe quando nasce, é enxergar essa figura masculina como o homem da sua vida, é o primeiro amor, é o do pai. E aí, quem não tem pai? Como é que fica? Como é que essa mulher que foi filha de uma mãe, que foi sozinha, mãe solo, como é que Isso. fica, né? Então veja quantas arestas existem aí na alma da mulher que traz o feminino ferido. E aí, se essa mulher passou por problemas com o pai, vendo a situação da mãe, e aí ela entende que ela não é segura no amor e que homens não são leais, homens não prestam, homens não sei o quê, ela vai levar isso pra vida. E essa crença dela vai só fortalecer em cada relacionamento, porque ela vai atrair um homem que vai confirmar a crença que ela diz que homem não presta, homem não serve. Essa mulher ela está aliada à dor dessa mãe. Então, quando a gente percebe isso, não é destino, não é dedo podre, como já me falaram. Era um problema que eu precisava resolver com meu pai para que eu viesse para a vida como adulta saudável. Sim. E isso também gera um reflexo muito pesado no que tange o dinheiro. Aí era uma história que eu queria entrar. Porque é realmente, assim, eu vejo pessoas assim com muita capacidade, com múltiplos talentos. Sim. Mas e aí? Aí a gente vai falar da mulher, né? Uhum. Essa mulher que tem esses múltiplos talentos e esse dinheiro não chega. Ou se chega, não fica. Não fica. Explica pra gente, Eu Vanessa. eu sou uma delas. A gente sempre se coloca porque eu acredito que toda mulher já passou pela mesma história uma sim. vez na vida. Sim. Né?
Eu percebia a dificuldade muito pesada em ganhar dinheiro. Gente, eu sempre fui aquela mulher que servia. Eu trabalhava numa empresa e na CLT eu dava conta por 4 funcionários. Eu era vendedora, eu era caixa, eu era balconista, eu era compradora, eu fazia tudo. Tanto que os donos chegavam e diziam bem assim, Vanessa, você está dando conta do que a equipe não dá. Tem 3 pessoas no outro horário e você faz a função das 3. E aí, o meu corpo adoecia. Foi aí que eu vim para as terapias. Foi através da minha dor. Eu tinha que curar a mim primeiro. E ela disse bem assim, mas não tem como, uma hora o seu corpo não aguenta. Só que eu não tinha essa percepção, não tive educação psicoemocional, eu nem sabia o que era emoção, porque ninguém me ensinou. Então, as duras penas a gente vai aprendendo. Como? Sofrendo. Então, a dor, ela transforma. Freud diz, olha, se não transformou ainda é porque não está doendo bastante. Então, quando a dor dói, e aí você olha e diz, espera aí, o que é que eu tenho que mudar? E o dinheiro é isso. O dinheiro, ele serve à vida. Acabou a época de dizer que dinheiro tem que ser sofrido, que dinheiro é muito trabalhoso para ter, que mulher não pode ter dinheiro e não pode ser independente. Acabou essa história. A nossa era agora é outra. E eu digo, o futuro é feminino. Porque a mulher, ela é multiplicadora. Você dá comida à mulher crua, ela faz um banquete. Verdade. Você dá, né? Você coloca uma semente ali, a mulher gera uma vida. O feminino, a energia do feminino, ela é a multiplicadora, ela é a nutridora. Quando a gente fala sobre natureza, é uma energia feminina. E a gente fala em outras culturas, não na ocidental, agora que estamos percebendo isso, é que a mãe, natureza. Não é assim que a gente fala? Isso. Porque a mãe dá tudo que a gente precisa, não é? Então, a mulher, ela é isso. Quando ela está conectada com a sua essência, ela multiplica. E ela multiplica também nos seus projetos e dinheiro. Então, mulher que está nos assistindo agora, se você não está com dinheiro no bolso e não está multiplicando, o seu feminino está ferido. Precisa ser olhado. Minha gente, eu passaria o dia todo aqui. Porque, assim, está sendo uma aula. Verdadeira aula. Perfeito. Mas eu queria entender uma coisa. Quando você escuta, eu escuto muito uma mãe quando diz para a filha, ruim com ele, pior sem ele. Vamos lá. A minha bisavó, ou a minha tataravó, ou a sua ancestral, entendia que ela precisava ter um homem. Porque antes quem mandava era o pai ou os irmãos. Sim. E depois quem tinha que mandar era o marido. A mulher não tinha voz. Na realidade, as mulheres e as crianças, até 100 anos atrás, um século atrás, digamos, não tinham voz, não estudavam e muito menos tinham opinião própria. Então, isso é passado de geração. E existe uma coisa chamada epigenética. O que é isso? É toda a memória de experiências das minhas ancestrais que estão em mim. Enraizado. Né? Enraizado no meu inconsciente aqui, ó, e nas minhas células. A ciência já mostra que existe uma mitocôndria que só é passada de mãe para filha. É de mulher para mulher. O homem não passa. Então, minha gente, tem história demais dentro de nós. Não somos somente uma, somos várias. E aí, se eu coloco para olhar para a minha ancestralidade, digamos que 1800, algumas gerações atrás, 7, 8 gerações, o que é que a gente vivia no nosso país, que não era país ainda? Escravidão, dor, né? Então, as mulheres eram retiradas das suas famílias para servir nas casas dos senhores. As mulheres eram violentadas. O corpo da mulher era subjugado o tempo todo, era dominado o tempo todo. Ela não tinha vez, ela não tinha vontade própria. Nós vivemos no paraíso. Nós somos o fruto que deu certo dessas ancestrais. Então, nessa época, a mulher saía da sua pátria, da África, da Europa, seja lá de onde for, deixava sua família e vinha para cá viver. As índias e africanas, a gente nem fala o que é que acontecia com essas mulheres, né? E quantas outras crianças que passaram por doenças e não foram cuidadas, situações de mulheres que foram abusadas e violadas. Então, as nossas avós viveram isso dentro de casa com os seus maridos, pois sim, era o homem que mandava e ela tinha que ficar caladinha. Então, hoje em dia, a gente entende que eu tenho muita coisa ainda para curar. E muitas vezes a permissão do amor chegar não chega porque eu aprendi que ruim com ele, pior sem ele. E que se eu não tiver ele, mesmo sendo ruim, eu não tenho vida. Tem mulher que vive em prol da família, que vive em prol dos filhos. Não que isso seja errado, tá? Mas é bom pontuar que você também tem vida própria, mulher. Sim. E que seus filhos vão crescer e vão embora. E o que é que sobra de você? Perfeito. Aí tem mulheres que se entregam e dizem, hoje está muito na moda dizer, porque está tendo meio que uma regressão da coisa, um retrocesso, menina, tá me dando dores.
Eu tô evitando ver o Instagram porque ele é adoecedor. Eu posto minhas coisas, falo que é bom, que eu acredito que seja bom alguém escutar e saio. Sim. Porque a rede social, a comparação, essa competição É tá muito isso, louca. isso mesmo. Todo mundo é dono da razão, todo mundo é especialista. É. E aí você tem que caber numa caixinha. Então a mulher tem que falar baixinho, pausadamente, tem que pintar unhas com aquelas coisinhas claras, neutras. É. Então não é à toa que eu jogo logo vermelho, para dizer assim, ó, eu tô na guerra. Cheguei. Eu vim, eu lutei, eu venci, porque as minhas ancestrais fizeram isso por mim. Então a gente vence essa guerra hoje em dia com amor, com amorosidade, com compaixão, de entender que o outro ainda está no processo de despertar E dele. se a gente percebe aqui, desde que a gente começou, existe uma palavrinha que ela rege todo o universo, que ela rege o nosso ser, chamada amor. Isso. Então, o amor, ele é supremo, ele é benigno. O amor, ele não era sofredor. Eu estava vendo um vídeo, acho que ontem, e ela dizia assim, até a dor faz parte do amor. Sim. E ela dizia, eu vivi de milagres, mas até ter uma perda, eu disse, eu sempre tive tudo à base de milagre. E por que eu não consegui não passar por isso? Mas até aquele processo do luto, era um amor. Isso. O amor de Deus. Perfeito. Né? O Verdade. amor de Deus pelo outro, por saber que, pela sua misericórdia, quando Deus, assim, ele leva uma pessoa, ele abate uma pessoa, ele está abatendo o sofrimento. Você não sabe o que o outro está passando. Isso. Né? Então, assim, o amor, minha gente, quando você tem amor a tudo, e principalmente a você vai amar o próximo, você vai amar a vida, você vai acordar, vai olhar para o céu e dizer, Senhor, obrigada por mais um dia. É verdade. Esse poder da gratidão, que muita gente fala, eu já não suporto mais ninguém que fala gratidão, gratiluz e ou qualquer coisa. Gratidão. Gratidão. Eu estava domingo com a minha irmã, a gente fez um passeio pela orla, né? Na verdade, a gente foi tentar caminhar e correr, que a gente está aí nessa busca. E quando a gente sentou, tomando água de coco, ela fez, Gabriela, eu nunca consigo parar de apreciar essa vista aqui. Como não ser Deus? Como não ser Deus ali, né? E Deus está em cada detalhe. Está no maternar da mulher, está na força da mulher, está no homem, está naquele companheiro que ele vem para agregar, que ele olha assim e diz, eu quero... Porque o meu pai, ele tem uma fala que eu acho bem bonita. Ele é um homem num processo de descoberta. Ele não foi um cara que... Sempre assim. Mas uma coisa que é muito, muito bela que ele fala é o seguinte, a Maria entrou na minha vida e ela entrou na minha vida para que eu prosperasse. Porque a mulher multiplica. A mulher multiplica. Isso, a Maria é luz, assim, a Maria faz com que eu prospere. Mesmo com toda a história dos dois, eu acho isso incrível. E eu acredito que eu levo isso muito para as minhas relações, sabia? Eu adoro estar ao lado de alguém em que eu possa contribuir. Em que eu digo assim, esse homem vai pegar na minha mão, vou pegar na mão dele e a gente vai crescer. Porque existe muito hoje em dia, né? Às vezes a gente brinca, eu tô cansei de ser guerreira, eu quero ser madame. A gente brinca. Eu quero uma sombra. Mas não é, porque esse homem também não admira essa mulher que não tem. E outra, vamos deixar claro, como a Vanessa falou: tem a mulher que ela opta por cuidar da casa e tá tudo bem, porque cuidar da casa é uma super responsabilidade, é a administradora do lar mesmo. Exatamente. Se faltar ali qualquer grão que seja, ela que vai, né, ser a responsável. Eu tenho, só licença. Pode ficar à vontade. Assim, eu tenho uma prima, eu tiro meu chapéu para ela, é minha prima, sim, irmã, e ela é a do lar. Ela é a mãe, a mãe presente, a mulher presente, é aquela de fazer a comidinha, fazer a tarefa, botar o material escolar organizado, ela canta, ela toca, entendeu? Com o filho, para acompanhar os filhos. Literalmente, ela enraizou, criou essa profissão. Sim. Que não deixa de ser. Não deixa de ser. E ela faz muito bem feito. Isso. E eu digo assim, que ela nasceu para isso. E aí, o que é que acontece? Quando você falou, Tâmara, do amor, eu
adotei uma frase para mim que eu vi na internet e eu achei muito interessante e é válido deixar aqui, claro. O amor, ele não é um sentimento, ele é uma prática espiritual. Se você quer ser uma pessoa espiritualizada, independente de religião, de sua crença, eu sei que todo mundo tem sua fé, Sim. você tem que praticar o amor. E aí, o amor é entender que sim, o outro tem defeito, que o outro tem falhas, mas que você também tem. Ontem, uma cliente falando comigo, ela disse, o meu corpo está todo dolorido, eu tô com bruxismo, eu não aguento mais ringir meus dentes. Isso é raiva guardada. Isso é muita raiva guardada e o corpo dela tá gritando. E aí ela disse, eu tava orando muito por uma pessoa, mas hoje eu tive muita raiva dela. Eu disse, sinta a raiva na potência que ela é. Sim. Acabou esse negócio e você tá dizendo, mas eu vou orar sim, mas você agora, nesse momento, como ser humano, falha que você tá sentindo raiva e você tem todo o direito. Sinta a raiva, ou você vai ringir os dentes à noite. E aí a prática espiritual é o quê? Desse amor. É você entender que mesmo você tendo toda essa raiva, você ainda assim entende que você também teve sua falha nesse caminhar e que você se perdoa por sentir isso. Porque senão a gente fica nessa busca de perfeição que o perfeito não serve à vida. Ninguém é perfeito e o perfeito não serve à vida. Por quê? Porque na vida tem que ter trocas. E essas trocas também vão ter erros e a gente precisa aprender com eles. Se eu entender de tudo que o mundo quer me dar, eu não vou mais precisar viver. Eu já ascensionei, eu já virei Santa Vanessa e vocês vão ter que rezar para pedir os milagres. Eu sempre costumo dizer, não tem para onde. Pois é. Escolhas. Uhum. É preciso, façam escolhas. Sim. É errada, foi errada, faça. Sim. Passe, mas sempre faça, não deixe de fazer. E aprenda. E E aprenda, tire lição. Tudo filtre, tem lição. né? Perfeito. Escolha, Justamente. viva. É. Simplesmente viva. Aham. Porque se você não vive, você não amadurece, você não tem experiência, você não pode ajudar o outro. Então é preciso, a vivência, ela precisa ser realmente vivida. Sim. Né? Então, assim, a questão do amor, quando eu falo do amor, é realmente mulher, se amem, se olhem no espelho. Vocês podem, vocês conseguem. Homens, o homem também tem amor. Coloquem pra fora o amor que existe dentro de vocês. Parem desse joguinho aí sentimental. Cuide, é muito fácil cuidar de uma mulher. Muito fácil. Nas pequenas coisas. Nos detalhes. Nos detalhes. É um chocolate que você lembra de levar. Sabe? Ai, comprei É um isso aqui. treloso. É um treloso. Aí a gente não precisa de... uma bolsa da Chanel. É um livro. Sabe? Escutei aquela música, lembrei de você. São os detalhes. São os detalhes. E tudo aqui é resumido realmente no que você e Tâmara, o que você, Vanessa e Tâmara falou o tempo inteiro. É o amor. Sim. E se permitir sentir essas emoções. E se permitir. Porque no amor é a questão da vulnerabilidade mesmo. Se eu gostar de uma pessoa com todas as vulnerabilidades, isso é o ato mais lindo que existe. A gente passaria horas conversando aqui. Vanessa, assim, a sua contribuição e da Tâmara, assim, foi perfeita. Me fez, assim, hoje pensar em várias coisas. A gente vai cair nas fichas quando vamos... As fichas. Olha, mulher... Para vocês terem ideia da grandiosidade, da importância que somos na humanidade, quando se fala sobre círculo, sobre roda, foi mulheres que criaram isso. Então, hoje a gente vê círculos de mulheres, na igreja, por exemplo, ou então em alguma situação terapêutica, roda de conversa de mulheres, porque nós, por isso que mulher fala tanto, né? Ela tem essa necessidade. Tem alguns estudos que dizem que quem inventou isso de linguagem, de falar, foi a mulher. E eu acredito muito nisso. Eu também. Então, isso de darem as mãos, da famosa sororidade, de empatia, isso tudo são potências femininas. E se a gente se permite a entregar isso ao outro, o homem também aprende. Agora, se a gente quer duelar o tempo todo, infelizmente vai virar um campo de guerra e todo mundo vai sair ferido. E aí, o que é a grande essência da nossa conversa de hoje? Que essa mulher se cure para que ela ame, para que ela prospere Isso. e para que ela possa Entender. Desfrutar. Desfrutar, viver. E já pegando esse gancho aqui de conclusão,
um gostinho de quero mais, tanto Vanessa como Tem que Gabi. ter aí um vinho e uma noite inteira pra gente Pois conversar. é. Não aceite o menos. Estamos regadas a café, A mas café. quem sabe Vai o vinho ter, vem. tem que ter. Então, eu queria, tanto você como Gabi, assim, que deixasse uma frase, né, para os nossos telespectadores, assim, uma frase de reflexão realmente. Sim. Pode começar, Vanessa. Que responsabilidade. O caminho certo é o de dentro. Quando você olha para dentro e quando você acolhe você com suas perfeições e imperfeições, qualidades e defeitos, olha no espelho, bate no peito e diz: eu sou isso. Você é feliz porque você está dentro da sua própria pele com uma alegria de viver uma vida imperfeita. Nossa, depois de uma palavra dessa, o que é que me resta falar? O que é que me vem Eita, pra claro. minha cabeça, né? Só sinta. Sinta, mas não se permita sentir e ir pra cama e estagnar. Chore o que você tem de chorar. Limpe as suas emoções. Se conheça e vá pra vida, porque a vida é um game. E já parafraseando, assim, né, já pra gente fechar, eu termino com uma frase que deu, assim, aquela minha virada de chave, quando ele diz que a vida é um rasgar-se e remendar-se. E que vocês se remendem todos os dias, seja nas desilusões amorosas, seja nas decepções que vocês passam no cotidiano, tanto na vida social como na vida amorosa. Remende-se. Remende-se. E Cortella, ele diz que a vida é o hoje. A vida é uma e é só dela que precisamos. Então, simplesmente vivam. Perfeito. Ai, que maravilhoso. Obrigada, Que Vanessa. lindo, amei, amei.